23. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23 nessa manhã. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, vai dizer assim, igreja: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Por enquanto, só até aí, nessa manhã. Essa manhã eu queria falar que é uma manhã onde o Senhor vai conectar corações novamente. Sabe, eu não sei de que maneira você entrou aqui nesse lugar. Eu não sei como está o teu coração, se o seu coração está triste, se o seu coração está feliz, se o seu coração está preocupado, se o seu coração está angustiado. Varão multi-instrumentista, hein? Eu não sei como está o teu coração. Eu tomei um susto, eu falei, de onde está vindo esse violão? É o anjo tocando? Eu não sei, irmãos, como está o teu coração nessa manhã. Eu não sei como está, como você entrou aqui nesse lugar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem poder de chegar onde ninguém pode chegar. Ele tem o poder de tocar onde ninguém pode tocar. E quando nós falamos de coração, nós estamos falando, na parte espiritual, nós estamos falando que é onde reúne o centro das nossas emoções. Então, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer: como está seu coração? O que o Senhor tem ministrado no seu coração? O que tem passado no seu coração? O livro de Provérbios é um dos livros de Salomão da Bíblia, que contém uma das maiores chaves de sabedoria para a nossa vida. Para você ter ideia, existem empresários que eles não são crentes, eles não vão a uma igreja, mas eles têm o livro de Provérbios como um livro manual de vida de negócios deles, porque eles se inspiram no livro. E esse conselho que está dando aqui é para guardar o nosso coração. Mas guardar o nosso coração do quê? Sabe, irmãos, ontem eu e o pastor Douglas, a gente conversava sobre a cultura dos últimos dias, onde as coisas, tudo que acontece aí fora, tudo que acontece talvez na internet, na TV, numa música, numa roupa que a pessoa começa a comprar, está querendo indiretamente nos afastar de Deus. Sabe, entenda uma coisa, eu não estou te proibindo, e aqui não tem isso, a nossa doutrina aqui é a Bíblia. Não estou proibindo você de ter uma TV na sua casa, você tem que ter. Não estou proibindo você de ter internet, ter um celular bom, não é isso, tá bom? Mas eu tenho falado que a gente tem observado que a cultura aí fora no mundo está querendo afastar crentes com a desculpa: isso não tem nada a ver, isso é normal. E aí por muitas vezes as pessoas deixam algumas coisas nascer no seu coração. E aí você começa a acreditar. Uma das piores coisas é quando você começa a se comparar com pessoas que estão lá fora. Nossa, mas essa pessoa está no mundo, ela não vai para a igreja e a vida dela é tão boa. Não é que a vida dela é boa, é que ela mostra só aquilo que agrada os olhos das outras pessoas. E a comparação, ela vai roubar a essência. Nossa, mas eu vou para a igreja, estou passando luta, estou passando prova, fulano que não vale, está sempre feliz. Pelo menos eu já tive essa sensação. Eu teve uma semana que eu estava trabalhando demais, suando. Nossa, estava difícil. Cliente chamando de um lado, as coisas acontecendo do outro. Eu abri o Instagram, meu irmão não trabalha na igreja. Meu irmão não estava trabalhando na época. Hoje também não está trabalhando, então não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa não. Eu abri o Instagram e vi meu irmão na praia. Eu falei, não, é injusto isso aqui, cara. Como os caras conseguem ir pra praia, velho? Pra praia, mó bonde lá na praia. E a gente trabalha. Já teve essa sensação, vocês? Você trabalhando e nada. Quem não trabalha tá na praia. O que é isso? E aquilo nasce no nosso coração e começa a dar um sentimento ruim, né? A gente começa a querer murmurar, começa a querer reclamar. Mas isso só foi um exemplo. O que você tem deixado nascer dentro do teu coração? Sabe, tem pessoas que infelizmente acreditam que Deus não pode mudar a vida dela, ou que ela se sente incapaz, ou ela acha que tudo dela é ruim, ela acha que ela não presta. Sabe por quê? Porque ela, em algum momento da vida dela, ela deixou alguém, ou até mesmo um inimigo, plantar algo dentro do coração.
Sabe, irmãos, eu já falei aqui, o que fez Davi cair não foi o que estava fora, não foi o gigante, não foi o leão que ele matou, não foi o urso que ele lutou para defender a ovelha. O que fez Davi cair foi aquilo que nasceu dentro do coração dele. É uma frase até bem clichê, que com certeza você já ouviu aí fora, mas o que faz o navio afundar não é o tanto de água que tem em volta dele, mas o que faz o navio afundar é aquela água que começa a entrar dentro dele. O que você tem deixado entrar dentro de você? Porque aquilo que entra dentro do seu coração tem um poder de impulsionar você ou tem um poder de te parar. Existe uma verdade da palavra de Deus que ela quer entrar dentro do seu coração. É uma semente, ela quer ser germinada dentro do seu coração, ela quer crescer, ela quer dar fruto, ela quer transformar você, a presença de Deus. Deixa essa semente entrar dentro do seu coração. Agora eu quero dizer uma coisa, para de acreditar nas mentiras do mundo, para de acreditar nas mentiras do Satanás. Você pode sim, irmão, você não vai vencer, você já venceu no nome do Senhor Jesus. Você não vai orar a partir de hoje para ser abençoado, você já é abençoado no nome do Senhor Jesus. Você não vai orar para ser curado, você já é curado, porque lá naquela cruz, Jesus morreu de braços abertos pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades. E por que eu não estou vivendo isso, pastor? Porque você precisa tomar posse e entender que o mais especial você já carrega dentro de você, a presença do Espírito Santo de Deus. E nessa manhã eu prometo ser rápido, breve e objetivo. Essa semana foi uma semana bem aleatória, mas grato a Deus, tudo que Deus vem fazendo, tudo que a gente viveu essa semana. Parece que vivemos um ano dentro de uma semana, né? Foi muita coisa, mas glória a Deus por isso. Eu queria falar sobre 3 tipos de coração aqui nessa manhã, 3 exemplos. E o primeiro exemplo está lá em João, capítulo 1, verso 35. Ele é um personagem que ele é pouco falado. Ele é um personagem que quase ninguém fala muito dele. Eu queria falar sobre o discípulo André, o primeiro coração dessa manhã. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a lembrar dos 15 louvores que falam sobre coração. Livro de João, capítulo 1. Verso 35. É esse mesmo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João é João Batista, tá? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguia, disse: O que buscas? Responderam: Rabi, e quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu: Vinde ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos discípulos que tinham ouvido o testemunho de João, segundo Jesus. Só por curiosidade, André é um dos 12 discípulos, que depois, na fundação da igreja, André é um dos apóstolos. André sempre foi muito fiel a Jesus e ao cristianismo. Ele desenvolveu um ministério, ganhou muita alma para Jesus. E tem alguns relatos de como foi a morte de André. André ele foi perseguido porque queriam que ele parasse de pregar o evangelho. E André ele foi crucificado, foi sentenciado a ser crucificado. Só que André, assim como seu irmão Simão Pedro, não se achava digno de morrer da mesma maneira que Jesus morreu. Então ele pediu para ser crucificado de uma forma diferente. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Já André ele foi crucificado em formato de X. Então a história conta que ele foi crucificado em formato de X e ele ficou 3 dias, irmão, para morrer, agonizando na cruz. E durante os 3 dias ele ficou, sabe, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Então os soldados iam lá ver se ele estava morrendo e o bichão estava lá pregando lá. Ele estava suando, né? Estava sangrando lá, o sangue escorrendo, ele em formato de X lá, estirado na cruz, todo mundo passando no caminho e ele lá pregando o evangelho. Só é possível fazer isso, irmãos, alguém que é totalmente apaixonado por Jesus, sabe? Nada mais importa. Mas esse foi o fim da
da história dele pra gente. Ele já conquistou a eternidade, ele já vai morar com Jesus. Mas eu quero focar no começo, no princípio. Como eu disse para você, esse João que menciona aqui não é o João, mas é o João Batista. André já era seguidor de João Batista. Então André já conhecia um pouco de Deus, porque João Batista falava, eu estou pregando aqui, mas eu não sou ele. Deus vai mandar o filho dele para salvar a gente. E um dia estava rolando um culto, e não era um culto que nem está aqui, confortável. Era no meio do deserto, irmão, calor. E Jesus passa. E na hora que Jesus passa, João Batista fala, ali o Cordeiro de Deus que eu falo para vocês. E André, no mesmo instante, fica apaixonado, louco para ter um encontro com Jesus. Então ele fala, Jesus, eu quero... Onde que o senhor está morando? O que o senhor está fazendo? E Jesus fala para ele, vem e vê. E André foi. E André passa uma tarde inteira com Jesus. E, infelizmente, para minha curiosidade, a Bíblia não fala o que André viu naquela tarde. Se vocês encontrarem na internet, é mentira, não tem. A Bíblia não fala o que André viu. Porque, provavelmente não fala, porque naquele momento Jesus contou segredos para André. Eu quero dizer que Jesus, ele quer contar segredos para o seu coração. Sabe, principalmente para você que é líder, para você que ministra, tem coisas que no nosso devocional, Jesus passa para a gente passar para a igreja, mas tem coisa que Jesus vai passar para a gente, para ficar para a gente. Jesus te passa direções para abençoar a vida de pessoas, mas ele também te conta segredos para guardar para você. Então, André, ele não é o mais famoso dos discípulos. André não tem musiquinha com o nome dele. Quando nós vamos falar o nome dos discípulos, raramente as pessoas decoram os 12 e raramente falam o nome de André. É sempre os mais famosos, é Pedro, Tiago, João, e você coloca todo mundo dentro do barco e fala, tinha mais alguns lá dentro lá. Então, André não é o mais conhecido, André não é o que mais tem um cargo, André não é o que teve mais destaque, mas André é alguém que teve o coração, que desejou conhecer Jesus. Eu quero dizer para você, deseje conhecer Jesus, irmãos, porque intimidade com Deus vale muito mais do que qualquer cargo aqui nessa terra. Intimidade vale muito mais do que status, e um coração que deseja conhecer Jesus é um coração rendido e prostrado aos pés de Jesus. Você precisa desejar conhecer esse Jesus. Você precisa desejar conhecer Jesus, irmãos. Pastor, mas eu já conheço. Pastor, mas eu já sei quem é. Talvez você tenha conhecido ele de ouvir falar, mas Jesus quer que você conheça ele de escutar, de saber identificar e de ter experiências com Jesus. Tem muito mais de Jesus para o seu coração. André não foi o discípulo mais famoso, mas André foi aquele que ganhou o irmão dele. O irmão dele ganhou mais de 3.000 pessoas numa única pregação. André não foi aquele, como eu já disse aqui, que teve mais destaque. André não foi aquele que foi mais badalado. André não foi aquele que talvez teve as maiores experiências em público. Mas André tinha tempo de secreto com Jesus. André tinha tempo de entrega com Jesus, de devocional com Jesus. Sabe, irmãos, não tem nada de errado, tá bom? Você querer ter um carro legal, ter uma casa legal, você querer conquistar uma posição no seu trabalho legal, mas nada disso vai substituir ter intimidade com Jesus. Você pode ter todas essas coisas que eu falei aqui, mas que a sua intimidade com Jesus esteja acima disso tudo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não criou você para caminhar sozinho. Ninguém anda sozinho, ninguém caminha sozinho. Você precisa ter comunhão com os irmãos da igreja, você precisa ter comunhão com a sua família, mas Deus também te criou para você ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Deus, ele dá o Filho dele à morte, que é Jesus, para poder novamente ter ligação com você, para poder ter relacionamento com você. Eu quero te perguntar nessa manhã, como está o seu coração? Sabe, André não estava preocupado em se aparecer, André não estava preocupado em receber uma recompensa, André só estava preocupado em passar tempo e estar ali do lado de Jesus. Você não é um estranho para Jesus. Jesus, ele conhece. Jesus, ele conhece teu coração, igreja. Jesus, ele sabe o que você está pensando aí nesse exato momento. Jesus, ele sabe o que você está passando. Mas será que Jesus é um estranho para você? Então, qual que é o meu conselho para a gente fechar esse primeiro tópico?
Nós precisamos ter o coração de André. Se acontecer de o Senhor levar o seu nome à evidência, a você ser um destaque na sua empresa, a você ser um destaque na sua família, a você ser um destaque na igreja, glória a Deus por isso, irmão, que Deus seja glorificado através da sua vida. Mas nós precisamos ter o coração de André. Qual que é o coração de André? É querer conhecer Jesus e estar perto dele. Jesus não é simplesmente um poder, Jesus não é simplesmente uma fábula, uma historinha. Jesus é real, irmão, ele está aqui nessa manhã. E sabe o que acontece quando realmente nós acreditamos que ele é real e ele entra na nossa vida? Acontece transformação, acontece mudança, acontece cura. Então, para você que entrou nessa manhã aqui com o coração chateado, com o coração triste, com o coração preocupado, Jesus está disposto a transformar e mudar o seu coração. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então, o primeiro coração, nós temos que ter o coração de André, só para resumir aqui para você. O coração de André é aquele que anseia em passar tempo com Jesus. Ele não quer saber se ele vai pregar, ele não quer saber se ele vai ser famoso, ele não quer saber se ele vai ter uma recompensa, ele só quer estar ali com Jesus. Esse André é gente boa. Não que os outros não sejam, né? Deixa eu corrigir aqui. Problema, tem que falar certo. O segundo coração é o coração de Moisés. O coração de Moisés é o coração que deseja, que nem André de conhecer, de passar tempo, mas ele deseja conhecer na profundidade quem é Deus. E tem alguns irmãos aqui que Deus está te chamando para o próximo nível. E você sabe disso. E você tem falado para Deus, Deus, mas eu tenho passado crises, eu tenho passado luta, eu tenho passado provas, eu ainda sofro com isso, eu ainda sofro com aquilo. Deus, Ele não está olhando para as suas dificuldades, porque não depende da sua força, não depende do seu potencial. Deus, Ele está te puxando. E não é Deus que vai descer para o seu nível, é Deus que vai te puxar para o nível dele, irmãos. Sabe? O nível de relacionamento. E as suas dificuldades de hoje, as suas crises, as suas lutas, vão ser resolvidas de uma forma sobrenatural. Porque quando Deus está fazendo, quando Deus está agindo, quando Deus está à frente, as coisas vão acontecer. Então o coração de Moisés é um coração de alguém que deseja conhecer. Moisés cresce no Egito, você conhece bem a história de Moisés. Moisés passa 40 anos achando que é uma pessoa. Moisés, ele acha que ele é filho da filha de Faraó. Moisés, ele acha que ele é o neto de Faraó. Então Moisés cresce no Egito comendo do bom e do melhor, tendo as roupas boas, tendo as sandálias de Moisés era boa. Não existia na época, mas se fosse hoje em dia seria uma sandália da Nike. Nem tem sandália da Nike, né? Uma alpargatas. Então Moisés era outro nível. Só que um dia Moisés descobre que ele não é isso que ele pensa. E aí o coração de Moisés é quebrado. Tem irmãos aqui que Deus vai começar a revelar para você quem realmente você é. Mas antes de Deus falar quem você é, Deus vai começar a falar assim, quem você não é. Porque Deus chamou você para ser você, irmãos. Existe um você no coração de Deus. Do seu jeitinho. Deus não chamou você para ser igual a ninguém. Deus convidou você para ser igual a Ele aqui nessa terra. Você é representante do reino de Deus aqui nessa terra. Então Moisés passa 40 anos pensando que ele é alguém. E aí ele descobre que ele não é tudo isso que ele pensava. E isso gera uma revolta no coração dele. E sabe o que Moisés faz? Ele comete um crime. E ele foge. Ele foge do seu chamado. Ele foge daquilo que Deus tinha para ele. Ele se esconde. E talvez tem pessoas aqui nessa manhã que você tem fugido do seu chamado. Você tem se escondido daquilo que Deus tem para você. Você tem fugido em obrigações. Não, eu não vou dar mais um passo não, porque se eu dar mais um passo, o pastor vai me colocar para fazer algo. Uma vez eu fui conversar com um menino, falei, cara, parabéns, viu? Eu tô vendo aí, você tá organizando as coisas, tá fazendo. Cara, acho que logo vai acontecer algo bom aí. E ele relaxou. Aí depois outro rapaz chegou em mim, na época dos jovens. O menino falou que vai sair da igreja, tal, vai para outra igreja. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele falou que o nível de relacionamento, intimidade e compromisso que ele está com a igreja e com Deus,
Logo, logo ele vai virar líder. Ele não quer isso, não. Então ele vai para outro lugar que ninguém conhece ele, para ele começar do zero de novo. Eu falei, que moleque estranho. Tem lógica um negócio desse? Só que tem muita gente fazendo isso, irmãos. Tipo, eu vou até aqui, porque se eu passar aqui, eu vou ter que ter mais compromisso. Eu vou até aqui, porque se eu passar aqui, Deus vai me chamar para... Irmãos, não é assim que funciona a vida com Deus. Irmãos, quando Deus te chamar, já era, esquece. Quando você fica recusando a ouvir a voz de Deus, você está retendo bênçãos para você mesmo. Há uns cultos atrás, acho que foi sexta, veio um amigo meu aqui da época da banda, e ele me abraçou e falou assim, cara, como eu estou feliz de ver sua evolução, como você teve coragem? Eu falei, então, na verdade eu não tive coragem, mano. A maioria das minhas decisões foi no medo mesmo, Deus me chamou, eu fui com medo e Deus foi fazendo. Sabe, eu lembro uma vez que a gente foi num evento, e eu acho que era na época da banda ainda, e o cara falou assim, pô, eu queria que vocês participassem de outra forma, tem alguém aí que pode fazer a parte da oferta? E aí todo mundo apontou pra mim, aí me deram o microfone, irmãos. Na hora que eu olhei, tinha quase 700 pessoas assim na minha frente, assim, e eu lembro que eu fiz a oferta assim, ó, com muita vergonha, sabe? Mas eu aprendi uma coisa, se é Deus realmente que está me chamando, sabe, vai com medo mesmo, vai de qualquer jeito, não é de qualquer jeito relaxado, mas não vai na sua força, não vai na sua confiança, vai na força e na dependência de Deus, irmãos. Sabe, porque se hoje eu prego, se hoje eu ministro, se hoje as pessoas aqui cantam, se hoje os meninos aqui tocam, não é porque eles são bons, é porque Deus tem sido bom na vida deles e na minha vida, amém? E isso não serve só para o ministério, não, serve para decisões que você tem na sua vida também. Ah, mas nunca ninguém da minha família ocupou esse cargo. Se Deus está mandando você ir, vai com medo mesmo, porque Deus vai te honrar, as coisas vão acontecer. Ah, mas nunca ninguém da minha família comprou isso, nunca ninguém fez isso, nunca ninguém fez aquilo. Para de se basear pelas coisas da terra, comece a se basear pelaquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então Moisés, ele passou esse tempo pensando que ele era alguém, ele não era. Depois ele passa um tempo descobrindo quem ele é. Só nessa caminhada aí, irmãos, foi quase 80 anos. Tudo tem um processo, viu? Demora muito tempo para acontecer as coisas de repente. Ninguém desvia do dia para a noite, viu? Fica o alerta, mas também ninguém consegue vencer e romper do dia para a noite. É um processo. Então Moisés descobre quem ele é. Existem 2 dias importantes na vida do homem. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre para que ele nasceu. Aleluia. Esse dia vai estar dando um aleluia comigo aí. Quando você descobre para o que você nasceu, irmão, para que você foi chamado, o que Deus quer com você, você acha que você está aqui nessa terra só para passar? Só para ser o bonito, só para ser bonita? Não. Deus te trouxe a essa terra com um propósito. E você precisa descobrir o seu propósito. E só tem como descobrir o nosso propósito descobrindo o coração daquele que nos criou. Então nós precisamos querer conhecer a Jesus. Você tem um propósito. Calma, tá? Fica calma. Nem todo mundo vai ser um pastor. Porque eu sei, né? Que todo mundo corre disso, né? Nem todo mundo vai ser um evangelista. Nem todo mundo vai estar com o microfone. Porque chamado de Deus não é sobre estar aqui na frente. Chamado de Deus é sobre revelar o reino de Deus lá fora, irmão. Aqui é um complemento do nosso chamado. Mas eu quero dizer que você foi chamado. Você não está nessa terra só de passagem. Você está nessa terra para revelar a glória de Deus, irmãos. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo com você, sim. Tem não, pastor? Não tem nada comigo, não. Tem, irmãos. Eu lembro a primeira vez que alguém falou assim, ei, você vai ser um pastor, jovem. Eu olhei e procurei o jovem. Ele falou, não, é você mesmo. Não adianta disfarçar. Eu falei, mas como eu? Não tem jeito, não dá, não rola. Não, vai ser sim. Eu falei, quem que vai ser o doido da uma igreja? Um cara doido assim? Não vai. Eu falei, não rola. Vai acontecer. Então eu quero dizer que volte a acreditar nas promessas que Deus tem na sua vida. Volte a acreditar nos segredos que Deus tem te contado. Ai, pastor, mas é loucura. Nossa, você acha que Deus vai fazer isso comigo? Irmãos, Deus vai fazer isso com você. Se é Ele que está falando, vai acontecer. Volte a confiar. E aí Moisés, ele aceita o chamado dele, aleluia. Enfim, ele aceita o chamado dele, as coisas começam a se alinhar. Você conhece a história, ele tem grandes experiências. Deus usa ele para mandar umas pragas lá no Egito, para arrebentar o nariz de Faraó, glória a Deus. E o pau começa a quebrar. E, nossa, fica muito bom a história. Tem até um filme, assista que é muito bom. Convide eu, faz um churrasco. E ele tem grandes experiências. Ele vê o mar vermelho se abrindo. Olha que loucura. Ele vê a água saindo da rocha. Ele caminha com o povo de Deus no deserto e ele vê uma coluna de fogo durante a noite.
Irmãos, eu lembro na minha época de criança, eu ficava tocando fogo em bombril e rodando, ficava que nem um besta, ficava todo feliz. Imagina ver uma coluna de fogo. E durante o dia, naquele sol do deserto, e uma nuvem acompanhando eles, assim, ó. E se eles fizessem assim, a nuvem ia junto. Se eles voltassem, a nuvem vinha com eles. Não ia dar certo também, porque eu já ia ficar assim, ó. Mas ele começa a viver grandes experiências com Deus. E mesmo vivendo grandes experiências com Deus, ele não fica contente, ele não se contenta com só aquilo que ele viveu com Deus. E aí chega o final da vida dele, que é aqui que a gente vai estar abrindo. Êxodo, capítulo 33, verso 17 ao 22. Eu já até mencionei esse texto aqui uma vez na igreja, mas assim, esse texto é lindo. É o texto de alguém que ele não quer somente as coisas de Deus, ele quer Deus, sabe? É o texto de uma pessoa que legal Deus, água na rocha, legal a coluna de fogo, legal abrir o mar vermelho, mas eu quero o Senhor. Êxodo, capítulo 33, verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto nenhum que vê a minha face viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Glória a Deus. Na minha versão aqui está penha, mas talvez alguns de vocês aí está rocha. Mas é aqui que eu queria chegar com você. Moisés, ele conhece os milagres. Moisés, ele conhece os sinais. Moisés, ele conheceu o Deus que falou no meio do fogo, irmão. E como o texto começou a falar assim, Deus falando: eu te conheço pelo nome. Essa manhã eu quero dizer que eu sou ruim de nome, às vezes eu esqueço, troco o nome dos irmãos. Hoje está melhor, mas no começo aqui, meu Deus, eu fiquei 2 meses achando que a Yasmin era filha do tio Lu. Eu trocava tudo. Eu posso errar o nome de alguém, eu confundir, ou trocar os parentes, mas Deus não, irmão. Deus, ele sabe seu nome, sabe seu endereço, sabe seu pensamento. Deus está nos seus dias difíceis e Deus está nos seus dias bons também. Mas aqui eu estou falando de um senhor. Nessa idade aqui, nessa época, Moisés já era um senhor de idade. E mesmo vivendo grandes coisas com Deus, Moisés ainda queria mais. Eu quero dizer que Deus vai te abençoar conforme o tamanho da sua fome. Deus vai te usar conforme o tamanho do seu desejo, irmão. Deus vai te dar mais conforme você querer mais. É que nem menino novo, quando vai pra casa da avó, a avó enche o prato de macarrão, e a mãe fala: tá bom, filho, não faz a mãe passar vergonha. A avó: você quer mais, né? O menino: eu quero, vó. E a avó mete macarrão no prato do menino. E esse menino sai de lá com o bucho desse tamanho, falando que ainda quer chegar em casa e tomar leite. Esse menino era eu, né, adolescente. Mas casa de vó, conforme você tem mais fome, mais desejo, parece que a avó fica... te dá. E esse rapaz aqui, que já era um senhor, já era um velhinho, ele chega em Deus para ouvir as instruções de Deus, e ele fala: Deus, tá bom, isso aqui tudo é legal, mas eu preciso ver a tua face, eu preciso conhecer a tua glória. Tá faltando isso pra gente, irmão. Tá faltando a gente chegar no nosso devocional: Deus, eu também quero viver o que essas pessoas viveram. Eu também quero sentir o Senhor. Eu também quero ter uma experiência sobrenatural. A gente está muito certinho nas nossas orações. A gente está muito comportado. Tá faltando a gente rasgar o nosso coração em oração e falar assim: Deus, eu só saio daqui quando o céu abrir sobre o meu quarto. Quando o céu abrir sobre a minha vida. Eu só saio daqui, Deus, na hora que o Senhor tocar no meu coração. A gente está muito conformado, irmão. Eu estou falando de um velhinho que ele viu grandes coisas. Esses dias eu vi, vocês conhecem, ele é bem famoso, pastor Hernandes Dias Lopes.
E ele fala, irmãos, entendo o que eu vou falar. Claro que eu não me comparo com ele, pelo amor de Deus. É um príncipe aí do evangelho aí, da geração aí. Mas ele falando que para ele ministrar na igreja dele, ele estuda 12 horas. E eu falei, eu não posso perder para esse cara, eu tenho que empatar com ele pelo menos no estudo. Eu estudei 2 horas, eu falei, cansei. Mas sabe, é a fome de um senhor de idade. Irmãos, ele não precisa estudar 12 horas. Mas ele está ali não por causa de uma mensagem que ele vai pregar na igreja dele. Ele está ali porque ele gosta de passar tempo com Deus. Moisés poderia estar contente. Eu já vi o mar vermelho abrir. Eu já libertei o povo. Eu já fiz o que o Senhor queria. Mas Moisés deixa tudo isso de lado e fala assim, eu quero te conhecer. Deus fala, então tá bom, Moisés. Você vai me conhecer. Eu acredito que desde o começo Deus já estava disposto a se mostrar para Moisés. Mas Deus começa a testar o limite de Moisés. Irmãos, Deus deixa a gente para ver até onde a gente vai. O nosso limite. Sabe quando você está atravessando a rua, vem um carro e você fala, não é doido, tá me vendo? Deus ficou observando a gente. E Deus fala para Moisés, Moisés, todo homem que vê a minha face vai morrer. Mas faz o seguinte, vai ali atrás daquela rocha ali, ó. Tem uma fenda, tem um buraco ali. E eu vou colocar a mão por cima, eu vou passar e você vai ver as minhas costas, Moisés. E eu fico imaginando Moisés falando, tá bom. E Moisés vai, irmão, para trás da rocha. Não era um menino. Era um senhor já de barba branca. Pele queimada do sol, do deserto. Talvez já andava com cajado, mas não para pastorear naquela época, já era para... Estava no fim da vida já. Mas eu fico imaginando aquele senhorzinho, sabe, um velhinho, indo para trás da rocha, irmão. Só para conhecer Deus. Quantas vezes Deus tem te chamado para ir para trás da rocha para conhecer Ele, você tem fugido disso? Sabe qual que é a rocha hoje? É quando você fecha a porta do seu quarto e vai lá orar. Eu estou falando de um senhor apaixonado. Eu fico imaginando a cena daquele velhinho indo para trás da rocha, ficando agachado lá atrás e falando, hoje eu vou ver Deus. Ele viu Deus, irmão. Ele viu as costas. Ah, mas ele viu as costas, tá? Você viu o que de Deus? Ele viu Deus, irmão. Mas ele só viu Deus porque o desejo dele era de conhecer. E ele conheceu Deus. Você precisa querer conhecer Deus. Não estou te prometendo que você vai ver Ele, irmão. Aí é entre você e Ele. Mas eu estou falando que quem conhece a Deus nunca mais consegue ser o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Talvez nesta manhã algumas pessoas aqui esperavam uma palavra que você vai conquistar, que você vai vencer, que Deus vai destravar e vai vir um carro, vai vir uma casa. Mas eu quero dizer que antes disso, você precisa conhecer Deus. E sabe o que é mais lindo? Deus está disposto a se apresentar para você. Assim como Ele se apresentou para Moisés. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro. Você precisa apenas ter o comportamento de filho. Deus, Ele quer se mostrar para você. Irmãos, eu lembro a primeira vez, eu lembro a minha primeira experiência que eu tive com Deus. Eu lembro o louvor, eu lembro o lugar onde eu estava. E eu lembro que eu estava lá, era um mover que estava acontecendo na igreja, eu estava orando, e o culto acabou, eu continuei orando, no final do culto as pessoas vieram mexer comigo, eu falei, me deixa em paz, porque Deus ainda está aqui falando comigo. Tem pessoas aqui que já tiveram experiências lindas com Deus, mas se contentaram, e falou, tá bom, parei aqui. Tem pessoas aqui que faz muito tempo que não tem uma experiência com Deus. Você precisa voltar a ter experiências com Deus. Não se contente. Deus tem muito mais para você. Não bote limite num Deus que é ilimitado, irmão. Não bote barreiras, muros num Deus que quer construir grandes coisas na sua vida. O nosso Deus não é o Deus que mostra o muro. O nosso Deus é o Deus que mostra horizontes para a gente avançar e conquistar. Entenda isso. E o terceiro coração é o coração do leproso. Lucas, capítulo 17, verso 15. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 15.
Eu vou ler no verso 11, tá? 17, 11. Vai dizer assim, ó. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele não quer somente te curar, Jesus, ele quer te salvar. O primeiro coração é conhecer não, é passar tempo. O segundo coração é conhecer. E o terceiro é ter um coração grato. É gratidão. Para você que gosta de postar aí, é o gratitude. É uma gratidão com atitude, irmão. A gente precisa... Pastor, minha vida está difícil. As coisas estão acontecendo. Parece que está tudo travado. Ei, olha para trás. Lembra de quem você era. Lembra de onde que Deus te tirou. Lembra dos laços que Deus já te livrou. Os livramentos que Ele já te deu. Quantas vezes você pensou que não ia conseguir chegar e você chegou. Quantas vezes você pensou que você não ia avançar e você avançou. Quantas vezes você pensou que você ia morrer, que você não ia virar o ano e você está aqui vivo. Quantas vezes ninguém olhava para você e mesmo assim Deus teve misericórdia e te trouxe de volta. Então eu quero dizer, calma, a sua vida vai voltar a andar, mas seja grato pelo aquilo que Deus já fez na sua história. Nós não podemos estar encaixado aqui no grupo dos 9. Nós precisamos ser aquele único que volta para agradecer. Sabe, irmãos? Se você talvez fazer uma reflexão aí. Se você não tivesse encontrado Jesus, onde você estaria hoje? Talvez muitos de vocês, e não se assuste, tá? Muitos de vocês estariam lá nos Amarais. Estaria ali no Parque das Flores. Já estaria morto. Mas Jesus teve misericórdia da sua vida, irmão. E Jesus te encontrou. Porque antes de você ser uma pessoa, você é um propósito. Então, se as coisas estão difíceis, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um Deus que pode mudar a tua história. Mas apenas seja grato pelaquilo que Ele já fez, pelaquilo que Ele está fazendo e pelaquilo que Ele ainda vai fazer. E isso tudo vai passar. A crise vai passar. O tempo difícil vai passar. Mas a nossa gratidão tem que ser em todo tempo, fora de tempo, em tempo correto, pelo Senhor. Em todo momento tem que estar disposto a ter um coração grato. Além de agradecer a Deus, isso é muito lindo, né? Você precisa ser grato às pessoas também, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho falado, a gente tem um sonho aqui nessa igreja de comprar nosso terreno, de construir nossa igreja. E já que é para sonhar, a gente está sonhando alto sim. Ai, você é iludido. Ai, não, irmãos. É pés no chão e coração em Deus. Mas uma coisa que o Senhor tem ministrado no nosso coração, que ninguém realiza um sonho grande sozinho. Você precisa de pessoas para estar do seu lado. Você não faz nada sozinho. Em algum momento da sua vida, teve alguém que acreditou e investiu em você. Então seja grato a essa pessoa. Se você identifica essa pessoa e tem alguém assim, eu te faço um desafio essa semana, você ligar para ela e falar o quanto ela foi importante na sua vida, em certo momento da sua história. É ser grato. É ser grato às pessoas que sentaram com a gente e tiveram as conversas difíceis. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando a palavra lá no Amanda, eu ainda era de lá, e eu preguei meia hora,
Naquele dia, 4 pessoas aceitaram Jesus. E eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, arrebentamos, Jesus. Quebramos tudo hoje. 4 pessoas aceitou Jesus. E aí meu pastor, enquanto o obreiro da igreja estava orando pelas pessoas, meu pastor chamou de canto e falou assim, Deus te usa muito, viu? Mas você precisa ser mais humilde. Eu falei, quê? Como assim? Como assim, pastor? E eu não peguei aquilo bem. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí teve um dia que o Senhor falou novamente ao meu coração. Se você se orgulha de ser humilde, você já não é mais humilde já. Você tem deixado a humildade para trás. E Deus tratou no meu coração e foi tudo resolvido. Mas depois eu tive que agradecer ao pastor na época. Falar, pastor, obrigado. O Senhor enxergou algo e falou talvez algo que as pessoas não tiveram coragem de falar no momento certo, no tempo certo. Eu te agradeço. Então, agradeça as pessoas que te ajudou em todo o tempo. Num conselho, num abraço. Ou até mesmo, em alguns momentos, talvez num puxão de orelha. Eu não estou falando gente que não agrega, irmão. Mas você sabe as pessoas que realmente encostou do seu lado ali e falou, independente do que você está passando, ó, eu estou com você. Seja grato. E para a gente terminar essa manhã, para a gente finalizar, nós falamos sobre 3 tipos de corações. Passar tempo com Ele, o coração que ama passar tempo com Jesus, o coração que quer conhecer Jesus em profundidade, mas o coração que ele é agradecido, ele tem gratidão por Jesus. Eu estou trabalhando com um rapaz que eu tenho uma raiva santa dele. Eu já falei isso para ele. Mas eu chego lá e falo, e aí, seu Roberto? Você tá bem? Tô bem, não. Falei, vixe. Aí ele fala, tô ótimo. Fala, nossa, me dá um nervoso, irmão. Aí eu esqueço, no outro dia eu chego lá, e aí, seu Roberto, tá tudo bem? Tô bem, não. Eu tô ótimo. Nossa, me dá uma... Mas ele é um rapaz que ele é grato. Você vê a gratidão na vida dele. Ele é gratidão em pessoa, até irrita tem hora. Tô melhor do que eu mereço. Aí esses dias eu peguei ele falou, você tá bem? Eu falei, tô bem, não. Ele falou, você tá ótimo, né? Eu falei, tô ótimo. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como está seu coração, como eu falei no começo da mensagem. Eu não sei se ele está triste, eu não sei se seu coração está feliz, eu não sei se seu coração está preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã. Mas eu quero dizer que o Deus que transforma coração, Ele está aqui nessa manhã e Ele quer tocar em você. Se coloca de pé em nome de Jesus.